Esse tema é um tanto quanto curioso, porque sabemos que as nossas ações, elas determinam os nossos resultados. E a ação inteligente, que foi a proposta desse tema, desta aula de hoje, ela é fundamentada na tomada de decisão de uma forma mais abrangente e inteligente. Então esse é o nosso tema de hoje. Pessoal, vamos entrando aí, sejam bem-vindos. Bem-vinda Mara, Cida, Felipe, bem-vindos pessoal, bom tê-los aqui novamente com a gente, viu? Bacana, bacana. Bom, iniciando esse tema aí tão importante para evolução, nós começaremos então sobre uma explicação sobre a definição desta palavra, ação inteligente. Nós sabemos que a ação, ela é embasada em toda a nossa movimentação. Bem-vinda, Miguxa, Manuel. Sejam bem-vindos. E embasado no nosso comportamento, na nossa condição de criar algo físico e na condição do nosso movimento de corpo, né? E toda ação, ela propõe a materialização e o resultado de algo, né? E eu sempre comento que, por que ação inteligente, né? Porque toda ação, quando ela é feita de forma analítica, de forma inteligente, a proposta é de você ter uma otimização de tempo na construção de algo, na materialização de algo, você ter também uma qualidade nessa materialização de algo e através da ação inteligente você consegue sim ter um aproveitamento de todos os recursos de forma otimizada. Então toda ação inteligente ela precisa ter um alvo, né, que seria um objetivo e um plano para a execução, né? E um pouquinho mais profundo ainda é a questão da raiz dessa ação inteligente, porque todos nós temos um corpo que tem ação e nem sempre essa ação está ligado a uma estruturação de inteligência, né? Tem pessoas que... Bem-vinda, Lu, Wellington, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. E dentro dessa condição de ação inteligente, nós sabemos que existe, né? Se a gente caminhar um pouco mais profundamente, existe uma condição raiz, né, que estabelece os nossos comportamentos e as nossas ações. É comum a gente ouvir dizer sobre inteligência emocional, né? Olha, inteligência emocional, como você trabalha de forma a possuir inteligência emocional, para que as suas atitudes, o seu comportamento, as suas ações sejam parametrizadas com essa inteligência, né? Tem muitas pessoas que somente a ação, né, muitas das vezes não constrói, não edifica, não materializa, né, muitas das vezes aquilo que é relacionado àquilo que realmente você quer realizar. Muitas das vezes fica no aleatório, você até toma algumas ações pela emoção, né, e acaba o quê? Sendo ações negativas, sendo ações de prejuízo, né, que te prejudica, né? E como alinhar isso? Como fazer com que a sua ação se torne inteligente, né? E falo também que quando a gente caminha um pouquinho, né, na antecedência dessa ação, nós precisamos sim de um plano, de um planejamento, para poder termos um mapa a seguir, para termos uma orientação para tudo aquilo que a gente vai fazer na nossa vida. Porém, antes desse mapa, também precisa ter algo que seja analisado e realmente, pessoal, que sejam alinhado, que é as nossas crenças, a forma que a gente pensa,
muitas das vezes, né, eu falo assim, como pode, por exemplo, uma árvore, um pé de abacate, ele produzir banana, né? Impossível, não é? Então não adianta a gente achar, por exemplo, que vai conseguir produzir banana ao invés de abacate, né? Se não mudar a raiz. Muitas das vezes nós precisamos mudar a raiz, né? É a raiz que alimenta e é a raiz que vai dando significado, e esse significado, sim, começa a fazer sentido, você ter sentimentos daquilo que é para você a raiz daquela verdade. Então a sua ação começa a estar alinhada com as tuas crenças, né? E eu sempre comento que, como pode, por exemplo, você estabelecer uma condição de mudança, né? Como que a gente pode mudar? Como que pode mudar a raiz, por exemplo? Como que eu posso deixar de produzir banana para produzir abacate, ou deixar de produzir abacate para produzir banana, né? Aonde eu preciso mexer? Pessoal, nós vivemos no mundo hoje, né? Onde, né? Hoje mais do que nunca, sempre foi assim, mas hoje mais ainda do que nunca, nós somos condicionados, sabe? A gente herda, né? Nós temos uma hereditariedade, nós herdamos dos nossos familiares, da nossa família, né? Muitas crenças que muitas das vezes são crenças limitadoras, crenças que faz com que a gente continue pensando dentro de uma caixinha. E nessa caixinha a gente acha que só existe ela e só existe aquela condição de vida, né? Mas a vida num contexto onde você começa a entender melhor, começa a aprofundar na sua raiz, começa a evoluir, você percebe que existe um descortinamento para que você enxergue algo além da caixinha, além daquilo que é estabelecido para nós, além daquilo que nós somos condicionados, né, a uma vida muitas das vezes que não tem parâmetro nenhum. O parâmetro está em nós. A limitação muitas das vezes está em nós. E a atitude inteligente, ela significa uma atitude com uma visão mais ampla. Não é isso, Ellen? É isso mesmo, pessoal. Boa noite novamente ao pessoal que entrou aí agora. E eu não sei se vocês vêm percebendo, mas essa jornada, cada encontro nosso aqui, ele vem tratando de um assunto que depois correlaciona com o outro, que linka com o outro, e é uma sucessão, né? Então, na semana passada, nós falamos bastante sobre essa questão de crenças dentro da visão de mundo, né? Porque se a crença for disfuncional, você vai ter uma visão de mundo distorcida, né? E que essa visão de mundo pode te trazer prejuízos. E não é diferente para a questão da ação, né? Que o Gerson disse, a gente ouve-se muito falar sobre inteligência emocional. A ação inteligente, ela faz parte da inteligência emocional, né? Que é aquele momento que você passa pelo crivo ali, a situação passa pelo crivo da razão, você planeja, pensa e toma partido do que fazer, né? Quando a razão a inteligência, você utiliza a ação instintiva, o que acontece? Normalmente você vai pelas emoções. Acontece um negócio ali, você já vai no auge, né? Vai lá no ato do problema e quer resolver ele de qualquer maneira. Então isso acaba trazendo prejuízos também para você. E prejuízos, assim, em várias áreas, né? Tem um teórico que ele traz a definição da palavra inteligência, né? Ela vem do latim e é entre escolha. Isso significa que é a gente entender, né? Colocar ali no crivo da razão que a gente tem a possibilidade de fazer escolha. Por isso que chama a questão de ação inteligente, né? Ela não é instintiva, ela não é aquela razão que você age no impulso, né? Você para ali, reflete sobre o que você tem que fazer e age com prudência, com sabedoria, né? E com ação mais inteligente mesmo. Tem outra questão também sobre a visão do futuro, né? A visão do futuro e do outro. Essa questão da visão do futuro também, o Gerson falou, ela é correlacionada com crenças. Por isso que a gente tem que estar atento a isso. Porque muitas vezes acontece
automaticamente a gente não percebe, né? Que são crenças, pessoal, a gente fala, parece uma coisa tão simples, mas é algo pré-estabelecido. E foi durante toda a nossa jornada de vida, a nossa criação, onde a gente passou, nas instituições que a gente estudou, no meio da nossa família, tudo isso, a gente foi adquirindo crenças ali, nesses contextos, né? Então é importante a gente estar atento. Qual tipo de crença que eu estou tendo? Como eu me vejo? Como eu vejo o outro? Como eu vejo o mundo? O que eu penso com relação ao futuro? Né? Tudo isso é importante, são questionamentos que fazem a gente parar para refletir. Né? Verdade. A Mara colocou aí, ela escreveu, vixe, eu sou assim, como eu faço para não ser assim? Começou por aí, Mara, ótimo, já percebeu. Pois é, já teve viu? a percepção. O primeiro passo é esse mesmo, é a percepção. Opa, sou assim, o que eu posso fazer para melhorar? Verdade. Um dia eu estava palestrando e ministrando uma palestra sobre vendas e, aliás, sinto falta, né, nas lives desse contato, né, que a gente tem no presencial. Mas estou me adaptando. E nesse dia eu lembro que tinha algumas pessoas interagindo, conversando e tal. Aí teve uma pessoa lá do centro, eu vi que ela estava muito quietinho, não estava falando nada. E aí eu saí da frente, fui até essa pessoa, olhei para ela, olhei mais um pouquinho, ela ficou assim meio constrangida de olhar para mim, mas depois olhou. Quando ela olhou para mim, eu disse para ela: qual a razão que trouxe você até aqui? Aí a pessoa respondeu para mim assim: não sei até agora. Me chamaram e eu tô aqui. Nem sei fazendo o quê. Na verdade, aquela condição, né, dela estar ali, é que ela foi condicionada por alguém. Alguém trouxe ela ali. E muitas das vezes nós somos carregados de um lado para outro, né? Sendo que estamos tendo uma ação, porque está movimentando, né? Essa pessoa saiu da casa dela, ela tomou banho, ela colocou roupa, ela saiu, ela pegou um carro, ela veio, ela se movimentou. Mas é uma movimentação condicionada a uma intenção de outra pessoa, não é? Então, qual é dentro das circunstâncias que a gente coloca a ação inteligente? É aquela ação parametrizada com objetivos seus objetivos reais e os seus objetivos de raiz, sabe? Com as tuas intenções. Isso faz com que você tenha ações mais parametrizadas com aquilo que faz sentido para você, sabe? E olha, nesse contexto que as pessoas vivem, né, essa busca, né? Eu sempre falo, uma busca constante de algo que jamais vai te preencher de fato. É quando você tem ações condicionadas que não são suas, porque não preenche, jamais vai preencher. Se você está sendo condicionado e as tuas ações não são provenientes daquilo que faz sentido para você, jamais você será preenchido. Hoje, pasmem vocês. Eu trabalho com negócio já há vários anos e hoje, com essa gama, né, intensificada, nessa era digital de informação, então propaganda se tem para todos os lados, né? E o condicionamento para o consumo é tanto, que você vai para um lugar, você vai para uma loja, você compra muitas das vezes coisas que você nem vai usar, só pelo condicionamento de consumo. Ah, mas espera lá então, o consumo é algo que nós somos constantemente bombardeados com ideias de consumo, né, que não deixa de ser para nós um condicionamento. E sabe o que isso causa? Causa infelicidade, causa ansiedade, causa um desfavorecimento na aceitação social, né? Agora, mas como eu vou então alinhar para que
as minhas ações na hora de comprar sejam inteligentes. Como que eu faço isso? Como que eu faço com que as minhas ações, por exemplo, elas se tornem mais construtivas na hora, na hora do aproveitamento da minha renda, do meu dinheiro? Como que eu faço isso? Como que eu posso alinhar isso? Ah, moçadinha, olha só, deixar de lado esse condicionamento e começar a olhar para você, o que faz sentido para você de fato, pode te colocar num novo nível com relação ao seu dinheiro, por exemplo. Sabe? Todos os planos de economia, né? Tudo aquilo que é falado para que você prospere na vida, né? Nesse pilar financeiro, né? Vamos dizer assim, desse pilar que nós tratamos aqui dos 5 pilares. Ellen, os 5 pilares quais são? Saúde. Saúde física é o primeiro pilar. Financeira, familiar, social e espiritual. São os 5 pilares. Os 5 pilares que nós abordamos aqui desde da nossa primeira aula nesta jornada. E sabemos que precisamos equilibrar essas áreas, né? Veio à tona agora essa área financeira, porque é uma área tão importante. Algumas pessoas disseram para mim, olha, fala um pouco mais da área financeira. Parece que é o objetivo praticamente da maioria das pessoas. A busca no entendimento dessa área, que é uma área financeira que tanto nos afeta. E muitas das vezes nós somos afetados pelo condicionamento do consumismo mesmo. Muitas das vezes a nossa renda quer ver? Olha só que interessante que é isso. Você pega o dinheiro, põe na sua carteira, né? E no primeiro impulso que você tem, né? Você toma uma atitude, né? Que é uma atitude, você vai, pega o seu dinheiro e leva ele para alguém. Sem antes ter planejado o que você poderia fazer. Os planejamentos financeiros, perto do bombardeamento que é esse bombardeamento de forma massiva para que você gaste o seu dinheiro, para que você consuma, né? Então, de um lado tá, né? As orientações que são de planejamento financeiro, né? De plano de economia, e por outro lado, um bombardeio do quê? De pessoas falando assim, olha, você precisa ser feliz, gasta o seu dinheiro, compre isso por tanto, é só hoje, é só amanhã. E na verdade, a tendência é que a gente vá para esse condicionamento de consumismo, né? E deixe de planejar, sabe? É como se tivesse um falando para você planejar e 1 milhão falando para você não planejar, para você gastar, para você agir no impulso. Tem mais aqui uma. A Mara tá falando. E quem não tem condições vai deixar de lado, ok? Uso o básico mesmo e economizo até o que não tenho. Isso mesmo. E eu falo sempre, né, que não são as condições que determinam os nossos resultados, são as nossas decisões. Muitas das vezes você está numa condição não tão favorável, mas isso não quer dizer que você, através das suas decisões, você não muda essa situação, né? Você não busca um resultado diferente. Todas as pessoas que elas estabelecem um nível de condição mais razoável tendem a ficar no comodismo. Muitas das vezes, assim, nós somos um país que presenciamos o tempo todo pessoas emergentes. As pessoas emergentes são as pessoas que saem de uma condição, né, não tão favorável e vai para uma condição mais favorável. Isso é possível, nós temos essa liberdade, não é? Mas a liberdade, sabe onde ela está, pessoal? Imagina, aonde está essa liberdade? Fala aí, comenta aí. Onde está essa liberdade? Nos comentários. Essa liberdade está na nossa gestão política, essa liberdade está na empresa onde você trabalha, essa liberdade está com os bancos. Onde está essa liberdade? Essa liberdade de poder crescer, de poder mudar a condição.
Coloca aí, gente. Pessoal, pode compartilhar aí. Enquanto vocês vão compartilhando, eu vou contar para vocês uma parábola. E essa parábola, ela exemplifica um pouco de tudo isso que a gente está falando. A Dani colocou lá, em nós? Ah, que bonitinho. Essa parábola, ela diz respeito à liberdade de crescimento do ser humano. Porém, a liberdade de crescimento humano, de cada ser humano, é algo tão precioso, que tinha um rei de uma certa época, e ele começou a perder o seu reinado, porque as pessoas ali do seu reino começaram a fazer uso da sua liberdade de crescimento e de evolução. E essas pessoas desse reinado começaram então a questionar demais o rei, começaram a colocar o rei na parede, e o rei se via encurralado por essas pessoas. O rei então chama seus magos e determina uma tarefa grandiosa aos magos. Diz assim: magos, para proteger esse reino, eu preciso que vocês façam adormecer todas as pessoas desse reinado. E após todas as pessoas desse reinado terem dormido, magos, vocês peguem a liberdade de cada pessoa, peguem a capacidade de crescimento de cada pessoa e vocês escondam num lugar que jamais eles encontrem. E para preservar esse reino, vocês vão fazer isso agora. Aí os magos saem, faz todas as pessoas daquele reinado adormecerem. Eles pegam de cada pessoa a sua liberdade de crescimento, a sua capacidade. E um olha para o outro e diz o seguinte: onde nós esconderemos? É tão precioso isso para o ser humano que eles vão em busca de encontrar aquilo que nós tiramos deles. Aí um diz assim: pois é, vamos fazer o seguinte, vamos subir a mais alta montanha e ali nós depositaremos a liberdade de crescimento e a capacidade dos seres humanos, porque ali jamais eles farão um esforço de subir ali em busca da sua liberdade de crescimento e da sua capacidade. E assim eles fizeram. Subiram a mais alta montanha. Esconderam ali a capacidade e a liberdade de crescimento de cada ser humano. Eles voltaram para o reino. Disseram ao rei: rei, nós escondemos em um lugar onde jamais o ser humano irá, porque precisa de muito esforço. Aí o rei concorda em acordar todas as pessoas daquele reinado. Os magos voltam, acordam todas as pessoas do reinado, e as pessoas se viram sem a maior grandeza delas, que era a liberdade de crescimento e a capacidade. E eles se reúnem e ficam tristes. Aí algumas pessoas dizem: nós precisamos procurar a nossa liberdade de crescimento e a nossa capacidade. E eles começam a procurar, e eles se unem, e de repente eles sobem a mais alta montanha. E ali eles encontram a sua liberdade de crescimento e a sua capacidade. E colocam e trazem a sua liberdade de crescimento e a sua capacidade. Quando eles voltam, o rei furioso, chama os magos e diz para eles: magos, vocês não souberam esconder a liberdade de crescimento e a capacidade de cada ser humano. Mas agora, vocês têm a última chance. Senão vocês serão decapitados, serão mortos, se eles encontrarem a sua liberdade de crescimento e a sua capacidade. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas está em vocês.
Agora, a liberdade da vida de vocês está na mão de vocês. E os magos, por 3 noites, ficam pensando, pensando, pensando. E eles decidem. E fazem adormecer todas as pessoas daquele reinado. E pega de cada um a sua liberdade de crescimento e a sua capacidade. E abre o coração de cada um. E deposita ali dentro a sua liberdade de crescimento e a sua capacidade. Fecha o coração. Faz todos acordarem. Pois até hoje tem muitas pessoas que não conseguem encontrá-la, porque está lá no seu interior mais profundo. Nós somos condicionados a sempre olhar para o outro, olhar para fora. Muitas das vezes nos vitimizarmos com o outro, para o outro, sendo que toda a culpa é do outro. Mas não temos a condição de olharmos para nós mesmos. E basta um olhar interior, você encontra ali a tua liberdade de crescimento e a sua capacidade. Tem mais um comentário? Tem. A Dani colocou, a liberdade está ela colocou, a liberdade está nas nossas decisões. Aí, outro aqui, quem sabe quem é, podem lhe tirar toda a riqueza, que eles vão enriquecer novamente. É verdade. Verdade, isso aí. É verdade, né? Já tem mais ou menos ali a receita, né? De como agir, quais as decisões, as atitudes corretas para chegar no porto desejado. Pois é de fato. Tem um videozinho, chama Vida Maria, né? Eu comento muito sobre esse vídeo. Ele é um vídeo que nos remete a pensar sobre a nossa hereditariedade, como que a gente vê a vida, como a gente herda algumas coisas, né, da nossa família e vem trazendo. Então esse condicionamento, essa questão, nós estamos no mundo capitalista, né? E nesse mundo capitalista nós somos condicionados o tempo todo e bombardeados com ideias de consumir, né, não é verdade? E muitas das vezes assim, até tem um amigo meu e nós estamos fazendo a construção de um plano. Então nós começamos a fazer um plano orçamentário, né? E não é comum as pessoas falarem de plano orçamentário, de planejamento financeiro, né? E isso é base para que você tenha atitudes inteligentes com o seu dinheiro, né? Mas isso está num parâmetro do quê? De visão. E isso faz toda a diferença, né? Quando você tem um campo de visão, né? E onde você vivencia situações diferentes das quais você vem vivendo, né, durante toda a sua vida, isso projeta você num novo ângulo, onde você tem mais condições e preparação, né, para ter uma vida diferente da qual você tem hoje, por exemplo. Né? Eu gostaria, pessoal, de aproveitar essa aula de hoje, e eu gostaria muito de interagir, de interação. Então eu vou pedir para vocês o seguinte: quem quiser compartilhar alguma coisa, tá, a partir de agora, quem quiser fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade para poder compartilhar o que vocês quiserem, né, para a gente ter uma integração maior. Eu estou tendo algumas dificuldades na live com relação a essa integração. Então eu gostaria que vocês colocassem aí para a gente poder abrir diálogo, né? Sobre assunto que vocês colocarem aí. Pode ser? Então, manda brasa aí, tá? Nós vamos direcionar a nossa live para a compreensão e debate de cada tema que vocês colocarem aí, tá? Que seja dentro dessa ação inteligente. Com você, Érica. É isso aí, pessoal. Quando se fala de ação inteligente, o que é importante também a gente lembrar? Que através da ação inteligente é despertado em nós o senso de criatividade.
Por quê? Porque o senso da criatividade ele só é despertado quando você sai do condicionamento que você está, no piloto automático, né? Muitos falam piloto automático. Porque a gente está tão frenético, preocupado com tanta coisa externa, e o que o Gerson trouxe, a gente é bombardeado o tempo todo pelas mídias, pelas redes sociais, por tantas coisas, né? Por propagandas, ao consumo mesmo. Somos motivados ao consumo, né? Então, se a gente não faz, não começa a ter atitudes inteligentes, ações inteligentes, pensar, né? Planejar no que fazer. Quando você chega num determinado ponto da sua vida, você fala, nossa, e agora? O que eu fiz? Eu podia tanto ter feito diferente, né? Por isso que é importante, o quanto antes a gente começa a abrir as percepções, a gente começar a mudar, né? Ressignificar, reestruturar algumas crenças, a gente começa a ter outros comportamentos, né? Automaticamente teremos outros resultados, né? Porque muita gente às vezes espera resultados, mas não consegue ali, não vê que tem que mudar algumas coisas, algumas escolhas, algumas decisões, né? E fica esperando por aquele resultado, mas fica naquele círculo vicioso, né? Então é importante a pessoa começar a ampliar, né? A Mara até falou, como mudar isso, a questão das crenças, né? É começar a se perguntar mesmo, né? Num momento, por exemplo, de consumo. Ah, eu vou comprar isso agora. Precisa mesmo ser agora? Será que se eu fizer um planejamento, eu não posso daqui 2, 3 meses comprar algo melhor do que isso que eu ia fazer agora? Né? Então, tudo isso é uma passagem, ele é um filtro racional. Né? Muitas vezes a gente quer na hora. Nós estamos vivendo uma geração do imediatismo. Quando fala um não pra gente no momento que a gente quer um sim, é caso assim de estresse. Né? Então, esse imediatismo, ele segue, não é só em questões de relacionamento, é em questões de tudo na nossa vida. Ele persegue a gente em todos os contextos, inclusive na questão do consumo, né? Igual o Gerson trouxe. Verdade. Eu ouvi uma frase hoje, eu achei muito interessante. O Samuel me falou essa frase. Ele entrou. Bem-vindo, Samuca. Ô, Samuquinha, bem-vindo. Samuquinha, escreve aí a frase que você me falou hoje. Eu achei muito interessante a frase. Escreve lá, compartilha essa frase aí com o pessoal. E eu vou até, enquanto você está colocando aí, eu quero ler essa frase. Eu achei muito bacana essa frase. Enquanto você coloca aí a frase, é por isso que eu falo que em tudo na vida, né, essa questão da gente avaliar, né, avaliação sobre tudo. Toda a nossa ação, né? Teve uma pessoa uma vez que falou para mim assim, olha, você imaginou, se você tivesse pego, né, desde o seu primeiro salário, se você tivesse pego 10 reais, desde o seu primeiro salário até hoje, e tivesse guardado 10 reais, não tivesse mexido, guardado 10 reais, né? Ele fez uns cálculos lá financeiro e quantos anos você tem? Eu falei 50. Você teria hoje uma independência financeira, cerca de quase 10 milhões. Eu falei, puxa, mas é tudo isso? Ele falou, as pessoas, elas não valorizam as pequenas quantias. Elas esperam ficar ricas ganhando uma tonelada de dinheiro de uma vez só. E isso é muito improvável que aconteça, né? As pessoas, elas precisam se conscientizar de que o planejamento financeiro, ele é importantíssimo para que você galgue patamares, suba de nível nessa questão financeira. Então, não tem outra forma a não ser você dotar-se dessa condição de se planejar, de agir com inteligência, né? Que a ação inteligência é essa. A ação inteligência, por exemplo, nos relacionamentos. Ação inteligente no relacionamento, ação inteligente, por exemplo, entre o casal, ação inteligente entre os filhos. Tudo é uma condição de você saber o que você quer, né? Tem pessoas que falam assim, eu não sei o que eu quero não, eu tô junto por estar junto e vamos ver até onde dá, né? É bem provável que logo
haverá um prejuízo naquele casamento, concordam? Porque esse alinhamento, essa ação inteligente, o que precede? É aquilo que eu falei, precede um plano, um motivo maior de estar junto. Por que estão juntos? Eu lembro, Ellen... Samuca colocou a frase lá. Colocou a frase, Samuquinha? Então vamos ver a frase. Enquanto eu vejo a frase, eu lembro, Ellen. Tá lá embaixo. Cheguei agora da rua, meus queridos amigos. Gratidão por vocês existirem na minha vida. Obrigada, Samuquinha. A gente também agradece, viu? Por sua amizade, por seu carinho. Ah lá, a frase para começar a ganhar dinheiro, precisamos parar de perder. Para começar a ganhar, é preciso parar de perder. Então, na verdade, isso é matemática, né? Se você alimenta uma caixa d'água, você alimenta uma caixa d'água, né? Então você tem uma torneira que entra na caixa d'água e você tem uma torneira de saída da caixa d'água, né? Se você deixa de sair, né? Tipo assim, você dá uma fechadinha na torneira de saída e abre mais a torneira de entrada, vai transbordar, né? Vai ser abundante, né? Vai encher, né? Isso é um princípio lógico. Então, para a gente começar realmente a ganhar, nós precisamos deixar de perder. Perder é vencer essa questão de condicionamento de consumismo, não é? Isso na área financeira. Na área social, você encher significa as atitudes inteligentes para com as pessoas, né? Hoje, até... a Dani fez um comentário também, ó. Acredito que a ação inteligente na vida financeira, além de poupar, é procurar fazer algo diferente, encontrar outra renda. Isso! E esse fazer algo diferente, encontrar outra renda, está muito direcionado com a visão de mundo amplificada, né? E a torneira de entrada é que a gente tem que abrir mais, né? Então, quanto mais você abre as torneiras de entrada dessa caixa, né? E quanto mais você fecha as torneiras de saída, mais transborda, né? A ponto de você, às vezes, ter que trocar de caixa, né, Eli? Colocar uma caixa maior, porque começa a ser abundante demais. É isso aí. Tem até uma frase do Tony Robbins, né? Um coach dos Estados Unidos, que ele diz assim que são suas decisões, né, e não as suas condições que mudam o seu destino, né? Por que as decisões? Porque as decisões é onde tem a ação, que a gente tem a escolha ali de ter a atitude inteligente ou a atitude por emoção, por instinto, né? Então isso aí não adianta, o que o Gerson disse, não adianta, por exemplo, a gente ter uma grande entrada de recursos se a saída é maior, né? Aí você nunca vai conseguir poupar para fazer nada sair daquele padrão ali, daquele nível, né? Você vai ficar sempre ali girando em torno, em círculos ali, não consegue sair e muitas vezes nem percebe. Por quê? Pode dar uma olhada aqui nas decisões, nas escolhas que você anda fazendo, nas atitudes, né? Que pode estar preso nisso aí. A Dani colocou aqui, muitas pessoas não têm coragem, precisamos colocar os pés nas águas, é necessário poupar e abrir novos horizontes. Isso mesmo, e essa coragem, né, na verdade assim, essa coragem, né, vamos tentar compreender, muitas das vezes, por que nós somos inseguros, né, por que essa insegurança que gera, né, o medo? Né? E a coragem seria o antônimo do medo, seria o contrário do medo, né? A coragem. E por que as pessoas são cheias de medo? Por que as pessoas são inseguras? Por que as pessoas elas frente a uma situação, né, de enfrentamento nesse pilar, que é o pilar financeiro, por que as pessoas elas ficam estagnadas na questão financeira? E a raiz, né, que faz a pessoa se tornar insegura, né, que acontece no desenvolvimento da sua personalidade, muitas das vezes também pela hereditariedade, né,
que essa pessoa trouxe dos parentes, da família, né? Com relação às crenças sobre o dinheiro. Trouxe outra coisa legal também, além disso que você falou, olha lá, medo por causa de experiências que não deram certo, experiências ruins, é isso mesmo. Isso também, isso né? Então, algumas coisas herdadas, né? Que você muitas das vezes traz aquilo, né? Como verdade absoluta. Como verdade. Né? E falei que as crenças, na aula passada, as crenças, elas são tão impregnadas em nós, né? Que quando você parte, por exemplo, para buscar algo com um significado diferente, a crença que você tem, né? E algo que você faz, que você, legal, eu fiz algo, deu certo, então quer dizer que a minha crença não está certa, né? Eu fiz algo que deu eu fiz algo relacionado àquela crença, né? Eu falei o contrário. Relacionado à crença, né? Que contraria a crença e que dá um resultado diferente. Aí eu olho para aquilo e falo assim: puxa, eu fiz algo diferente daquilo que é minha crença, e mesmo dando certo, a crença é tão forte que ela vai pegar tudo isso que aconteceu, ela vai dar um jeito de dar uma amassada, né, nessa folha, e vai fazer com que arrumar todo o artifício possível para justificar que aquela crença ela continua sendo a certa. Então, a crença ela é tão impregnada, principalmente as crenças que são crenças relacionadas ao dinheiro. Sabe? E crenças tão assim, tão comum, né, que a gente vê, né? Tem pessoas que falam assim, eu tenho uma rejeição com dinheiro, porque dinheiro é desonestidade. Sabe? É uma crença. Como que a pessoa vai ter dinheiro se acha que dinheiro é desonesto? Por mais que ela pense em mudar essa crença, aí ela consegue um dinheiro. Sabe? Quando ela consegue um dinheiro, ela vem logo o quê? Com um monte de sentimento de acusação, que não deveria ter aquele dinheiro. Aquilo é desonesto. Sabe? Mesmo sendo honesto. E essa condenação faz com que essa crença errada fique mais fortalecida ainda. Então, há uma condição na abertura de novos horizontes, né? Para sair desse condicionamento, porque boa parte do nosso condicionamento está embasado nas nossas crenças. É como se você herdasse algo, né, e continuasse carregando, coisa que nem sua é, mas você continua carregando. A Dani fez um comentário lá, ó, por isso precisamos de Jesus. Amém. É verdade. Amém. Ah lá, Mara, verdade, só Jesus mesmo na nossa vida. Pois é. Tem algumas crenças que é só Jesus mesmo, viu? Para ajudar a gente a sair delas. Pois é. Né? Abrir as nossas percepções e nos fortalecer mesmo para tomar decisões, né? Para sair dessas crenças, ressignificá-las. Verdade. E a nossa vivência, a nossa condição motora, de movimentar, de fazer, né? De olharmos para baixo e sentirmos ali as nossas mãos, né, que são as habilidades de fazer algo diferente, as nossas pernas, os nossos pés em movimentar, em tirar-nos do lugar, né? Toda essa estrutura de movimento e de ação que nós temos através do nosso corpo, né? Alinhado com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, a nossa cognição, com os nossos recursos de aprendizagem, recursos que a gente aprendeu, né? Nossas informações, né? Tudo isso, né? Está preso a crenças aqui, né? da nossa mente, né? E acima, quando a gente olha, a gente se conecta à mais profunda essência. E é isso que tem a capacidade de ressignificação dessas crenças cristalizadas, dessas crenças impregnadas, né? E eu sempre falo que a nossa maior libertação, ela é sobrenatural, sabe?
sobrenatural. Mas há a necessidade de buscarmos, de alinharmos. Tem um pilar que é o pilar da saúde espiritual. E às vezes esse pilar a gente não sabe, não coloca atenção. Aonde você não coloca atenção, não prospera. Aonde você coloca atenção, prospera. Então, em cada pilar, há necessidade de colocarmos a nossa atenção. No pilar no pilar financeiro, se você colocar a sua atenção, você vai começar realmente a valorizar o dinheiro que você tem. Você vai começar a falar assim, puxa vida, eu tenho dinheiro aqui. O que eu vou fazer com ele? Deixa eu pensar antes o que eu vou fazer com esse dinheiro. Né? Não é colocar o dinheiro na carteira e sair andando. Daqui a pouco você volta com a carteira vazia. Agindo no impulso, sabe? Agindo o quê? Na emoção. Né? Dinheiro é matemática, dinheiro é número, dinheiro é razão, não é emoção. Então, se você colocar atenção no seu dinheiro, ele vai prosperar. Se você colocar atenção no seu cônjuge, no seu casamento, ele vai prosperar. Coloca atenção para você ver. Sabe? Coloca atenção no seu network, na sua cadeia de relacionamento, que é base, né? É base para o nosso crescimento. É através da cadeia de relacionamento que a gente expande, que a gente aumenta a visão do nosso mundo. É através dessa cadeia de relacionamento que nós somos alimentados pelos benefícios que nós temos aqui durante a vida, das pessoas nos ajudarem. Né? Então, colocar atenção. Colocar atenção na saúde física, você vai ter um corpo mais saudável. Né? Colocar a atenção na saúde física, você vai ser mais são. Né? Esse corpo que é responsável pela ação e pelas habilidades, ela vai ter mais eficácia. Colocando atenção. Se você colocar atenção na coluna, que é a sua espiritualidade, e buscar isso, se conectar à sua essência, ao ser mais divino, a Deus que é criador, né? Que nós somos criação de Deus, por isso que nós somos criativos, também vai prosperar, sabe? Então, o contexto onde você consegue colocar atenção nos 5 principais, fundamentais pilares da sua vida, a tua vida tende a ser plena. O que acontece então? Nem sempre nós colocamos atenção. Ou colocamos atenção em apenas um dos 2 ou 3 só pilares e esquecemos de alguns pilares. Você ia comentar? A Dani fez um comentário lá. Para acessar riquezas, precisamos deixar para trás as crenças. As crenças que nos travam. É verdade. Aí tem outro comentário aqui, pera lá. A da Agna lá, ó. Dinheiro não pode ficar na carteira. Verdade, miguxa. Se ficar, vai embora. Quer dizer, não fica na carteira, né? Na verdade, se ficasse na carteira, tava bom. Não fica. Olha lá, ó, o Marcos fala que temos que esconder o dinheiro de nós mesmos. É verdade. Aí por mim ela colocou, tudo que focamos cresce. É verdade. Pois é. Pois é, gente. E é uma loucura, né? Mas assim, o dinheiro é uma energia tão doida, né? Que mesmo se abraçando nele, é perigoso alguém pescar ele de você, sabe? Então, foi legal o Marcos comentar que às vezes tem que esconder da gente mesmo. Né? De fato. Né? E colocarmos o quê? O Marcos também comenta sempre, o Marcos, que Deus, né, na verdade, que provê tudo para nós. Ele dá um curso, né? E tem um curso muito poderoso, né? Eu e a Ellen participamos desse treinamento. É maravilhoso. Aliás, parabéns, Marcos. Você é fenomenal. Teu curso tem agregado muito nas nossas vidas. Realmente. Né? E muitas coisas nós começamos através desse treinamento de finanças. É verdade. Né? E principalmente a questão do controle. Olha lá, a Dani colocou aqui, ó. É o assunto mais falado da Bíblia. É verdade. E esse curso que nós fizemos com o Marcos é um curso que traz realmente dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, esse contexto financeiro, né?
dessa sabedoria, como a gente lida com as finanças. É muito legal, é show. E é lindo, né? Eu vejo a Bíblia de uma gama infinita de saber, né? A Bíblia, ela nos ensina tudo dentro da nossa capacidade de entender, mas vai muito além do que a gente consegue entender, que a gente consegue entender muito pouco. Então eu acho um livro, gente, ai meu Deus, leia a Bíblia. Vale a pena conhecer, né? Leia a Bíblia. Que a gente lê tantos livros, às vezes não tira esse tempo para a Bíblia, né? E a Bíblia, traz histórias ali, traz ciência, traz tudo junto, que você fala, meu Deus, quanto tempo isso foi escrito e atual, trazendo né? Tanta coisa, né, da atualidade. Da atualidade, exatamente. Samuca colocou, vou ver se a Rô fica em mim para ver se eu cresço. Samuca, não tem jeito mais não, você não vai crescer mais não. Se ela foca. Ela já tá focada e você não cresceu, não tem jeito não. E a Dani falou, por isso precisamos focar também na palavra. Isso mesmo. Lá tem os segredos poderosos. Isso é verdade, gente. É lindo. É lindo. Verdade. Ler a Bíblia pedindo revelação, né? Pro Espírito Santo. É muito poderoso. E hoje, nesse mundo contaminado que a gente vive, né? O condicionamento, você vê? O condicionamento é uma coisa tão complicada que as pessoas, elas não tiram um tempinho da vida delas para ler a Bíblia, muitas das vezes, né? Vai tomar uma cerveja, vai assistir uma TV, vai fazer qualquer outra coisa, mas não dedica nada do tempo que ela tem, que Deus está dando esse tempo, né? Nada desse tempo se dedica na espiritualidade. Então, pessoal, fica a dica, Dani, é isso mesmo, de nós cada vez mais nos dedicarmos a espiritualidade, a buscar, né, de Deus os recursos que são recursos sobrenaturais. Isso mesmo, ela colocou, fomos feitos para governar sobre todas as circunstâncias. Promessa de Deus. Lindo, lindo, lindo. Pessoal, coloque alguma pergunta, compartilha. Vamos usar esse tempinho que nos resta para a gente poder interagir mais. Vamos lá? Só falta um tempinho mesmo. Já está terminando, mas assim, coloca aí, vamos compartilhar. E muito gostosa essa aula de hoje. Hoje o Gerson falou mais, gente, é um tema que ele gosta muito de falar, viu? Eu acho que sentiram falta da sua fala. Sentiu não, eu falei também um pouquinho, contribuí. Pessoal, algum comentário? Alguma pergunta também? Alguma pergunta, algum comentário? Qualquer dia você fazer um convite pro Marcos participar da live e falar um pouquinho do curso lá, né? Pois é, verdade. Pavani, qual que é a sua opinião? Sobre o quê? Qual é a sua opinião sobre o... Samuca, o que é? O ápice da vida? Na opinião de vocês. Qual a sua opinião sobre o ápice da vida para vocês? Qual é, na sua opinião, o ápice da vida? Maranata, ora vem Senhor Jesus. A minha também. Ai, que Deus poderoso, rapaz. Esse vai ser o ápice. É o ápice, é caminhar na mais pura essência, sabe? Caminhar na mais pura essência. Em Jesus Cristo. Aí sim. Aí é o colo que todo ser humano é o maior aconchego. É verdade, o ápice da vida é o ápice da vida eterna. O que ele colocou? Né? Escrevi errado. Pera lá, será que a gente está explicando? Qual é a sua opinião sobre a vida? Sobre o ápice da vida, não? Samuca, qual a sua opinião sobre a vida? Samuquinha, ou é você que está escrevendo errado, ou eu que não estou enxergando. Pois é, ápice da vida. Olha, se não for ápice, se for a opinião sobre a vida, gente, não adianta a gente tentar romantizar e falar que só brincadeira, que é só coisas boas, que é só alegria.
né? A vida é uma dinâmica que a gente às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, até nosso coração bate assim, né? Quando a gente vai fazer aquele eletrocardiograma, a gente percebe as ondas ali que elas ficam desse jeito, picos lá em cima, picos lá embaixo. E a vida, para mim, eu vejo mais ou menos dessa forma. Ela não tem uma estabilidade, né? Por ser muito dinâmica e a gente fazer parte de um contexto, né, de um campo tão amplo, é um dinamismo. A vida é um dinamismo. Horas a gente tá feliz, horas a gente tá mais para baixo. E é isso para mim. Qual a opinião de vocês sobre a plenitude da vida? Mesmo o valor maior dela para vocês. Sobre o maior valor da vida. E o maior valor da vida. O maior valor da vida. É isso mesmo. Foi o que nós entendemos mesmo do ápice, né? Enquanto estivermos aqui, Samuquinha, aqui nessa vida, nós não desligarmos daquilo que é eterno. É o primeiro propósito que eu acho que faz com que a gente passe os nossos dias aqui, né, recebendo esse colo, né, de Deus que nos mantém dentro da condição de caminharmos, né, com proteção, com segurança, porque Deus é segurança para nós, né? E nos entregarmos de uma forma a aproveitarmos a nossa caminhada aqui, né? Mais a plenitude mesmo, esse conceito de vida, né? Eu acredito muito na espiritualidade, sabe? Na vida eterna, que é reservado para nós, quando vencermos aqui o mundo. Então, nesse mundo tem mesmo, né? Como a Ellen falou, altos e baixos, né? Mas se nós nos ligarmos e conectarmos a Deus, terá muito mais significado a nossa caminhada aqui. Isso é verdade. E tem muitas pessoas perdendo o significado nessa existência de vida aqui humana, porque estão desconectados de Deus. Sabe? Perde o sentido, as pessoas elas vivem num condicionamento lascado, sofrendo, sabe? E essa conexão é que nos alimenta. Olha lá, a Dani colocou, fomos feitos para viver na terra como é nos céus. E olha lá, viver na terra como exatamente. Então vamos nos conectar. Por isso que é importante essa conexão com Deus, né? Essa conexão espiritual com Jesus, porque quando a gente vive, exclui essa parte da nossa vida, é um vazio, gente. A gente vê tantos depoimentos, tantas pessoas que passaram por fases assim, achando que ela era autossuficiente, né? E de repente ela dependeu de abrir esse espaço para a vida espiritual, né? Isso está acontecendo, hoje a gente percebe que está acontecendo de forma mais abrangente, né? Antes era mais, as pessoas parece que tinham um pouco mais de timidez de falar sobre isso. Mas o quanto isso vem mudando vidas, transformando vidas, né? E as pessoas achando o real significado, né? Reinando aqui na terra, mesmo estando aqui, a gente tendo Jesus e cuidando da gente, né? Dentro de tantas dificuldades e desafios que a gente enfrenta. Qual a ação mais inteligente que vocês tomaram até hoje? Compartilhe conosco. A ação mais inteligente. A ação mais inteligente que nós tomamos até hoje foi na mais profunda dor. No meu caso, né? Eu vou falar por mim, depois a Ellen pode comentar. Mas para mim, quando eu cheguei na mais profunda dor, eu sempre falo que quando a gente chega na mais profunda dor, a gente extrai dali, né? Daquele maior veneno, o antídoto. E uma das ações foi me conectar a Deus. Eu vivi muito tempo, né? Até meu sogro comentava isso. Eu não entendia muito bem isso, mas ele falava assim: você arrumou uma briga com Deus. Queda de braço. Uma queda de braço. Você
você tem que parar de fazer essa queda de braço com Deus, porque tudo eu questionava, eu não acreditava, enfim. E só que aí é o seguinte, uma vez eu tive num culto, numa igreja, e é uma igreja que eu já havia um tempo, né, me desligado, aí voltei nessa igreja. É a igreja, na verdade, que eu cresci lá desde os meus 9 anos e tal. E a pregação da palavra nesse dia falou muito comigo e falou: olha, você vai passar por uma situação muito ruim, você vai ser amassado de novo. Aí tudo bem, eu ouvi aquela palavra, mas não tomei nenhuma atitude também e tal, e continuei com essa queda de braço. Aí realmente eu fui amassado. Amassado a ponto de quando eu estava na mais profunda dor, eu falei: puxa, agora não consigo mais ficar aqui. E foi onde eu tive uma conexão com Deus. E nessa conexão, eu pude compreender o quanto representa, né, o quanto é esse alívio quando você se conecta a Deus. E como você enxerga as coisas de forma muito diferente também quando você está conectado a Deus. Né? E isso para mim foi uma ação, eu considero, não é nem inteligente, é que Deus teve misericórdia e me deu essa sabedoria. É isso. Para mim também não foi muito diferente, não. Nós tivemos, assim, estágios da nossa vida que eu não vou falar que a gente excluía Deus, porque nós crescemos num lar cristão e isso não tem como a gente esquecer. Depois que a gente conhece Jesus, conhece Deus, né, tem essa ligação, a gente não consegue fugir disso. Mas a gente não dava a devida atenção para nossa vida espiritual, né? Era como se a gente quisesse resolver tudo por nós mesmos, com o nosso próprio entendimento, né? Em momento nenhum a gente colocava Deus, assim, a gente lembrava, por mais que pensava às vezes, que Deus nos ajude, era aquela coisa mais assim, da boca para fora, sabe? A gente fala no piloto automático, que Deus nos abençoe, era tipo isso. Mas não era de dentro para fora. Era mais da boca para fora, né? Não era do coração. Então, quando eu e o Gerson trouxe essa questão, nós passamos por momentos, quem não passa, né, gente? Momentos de dor. E esse momento de dor nos trouxe de novo a conectar com Deus. Só porque para mim foi de forma tão incrível, porque eu tinha o meu conhecimento da graça era um pouco limitado. Então, quando a gente se abriu de novo, começou a conectar, começou a entender, né, o que realmente é a palavra, o que realmente é a graça, né, o que realmente Jesus, o que ele veio fazer aqui, o porquê, como foi, isso foi transformador para mim. Para mim, o melhor de tudo isso para mim foi o conhecimento da graça, da verdadeira graça, assim, do que é a graça, né, do que Jesus veio aqui, por que ele veio. Então, através disso, por mais eu passo desafios até hoje, é inevitável, né, gente? A gente tá aqui nesse mundo, a Bíblia fala, a gente não vai estar livre das aflições, só porque Jesus nos fortalece, né? E tem momentos assim que a gente pensa, nossa, agora eu não aguento, meu Deus, agora não dá. De repente ele vem e surpreende a gente com algo que a gente nem estava esperando, né? Ele vem e aparece com algo que alegra a gente, que bota a gente pra cima, com pessoas, eu falo que tem anjos, né? A gente estava ouvindo uma ministração de uma palavra no domingo e estava falando sobre isso, a gente ter pessoas, né? Pessoas onde a gente possa desabar, onde a gente possa desaguar, né? E como se fosse um rio mesmo. E graças a Deus, Deus tem colocado na minha vida, assim, pessoas incríveis, assim, que têm um enorme valor para mim, que me ajudam muito, né? Que a gente tem até isso, a gente tem que saber, né, aonde a gente vai desabar, aonde a gente vai desaguar, né? A gente tem até nisso a gente tem que ter ação inteligente, né? Não adianta, como se diz, desabar no colo de uma pessoa que quer fazer fofoca, só quer fazer intriga, né? Não que a gente está imune disso, mas para fazer a escolha para você se abrir,
né? A gente tem que ter essa revelação. Isso é maravilhoso demais. E é isso. Ah lá, deixa eu ver aqui, eu tô tentando ler, gente, as mensagens. Eu fiquei tão conectada aqui que eu nem li. O Samuca colocou que Pavani que o diga, homem fênix, tem minha admiração, vocês dois. Samuca, é só Jesus na nossa vida, viu? Pois é mesmo. É tanta coisa. Jesus e pessoas que são anjos, como a Ellen disse, né? Anjos que são enviados na nossa vida, né? E amanhã nós receberemos 2 anjos aqui, né? Sim. Coisa mais linda, fiquei muito feliz com isso. E Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Gente, nosso tempo acabou. É a gente saber que não está sozinho, né? Isso é muito importante. E mesmo assim a gente saber que não está sozinho por parte de Deus, de Jesus, e ter as pessoas certas, né? Do nosso lado, que ajuda, que caminha junto com a gente, que ajuda a gente na oração, que te segura ali quando você fala, agora não vai, agora eu não vou mais. Pessoa te ampara, te segura no colo ali, é colo pra você. Isso é muito precioso pra mim. E os presentes, né? Eu passei muito tempo da minha vida fechado em receber presentes. E são tantos presentes que a gente deixa de receber por ignorância, né? E ser aberto a receber presentes. Principalmente as pessoas que são especiais, que são presentes na nossa vida. Muitas das vezes a gente se fecha. Então, uma dica para você, não se fecha para os presentes, principalmente os presentes que Deus lhe manda, né? A Mara colocou, vocês é uma bênção de Deus na minha vida, são os amores. Amém, Mara, você também, viu? Obrigada. Samuca, gratidão por momentos com vocês, abração, boa semana. Obrigada, gente, Samuca. Que Deus abençoe, nosso tempo terminou mesmo. Gratidão, né, a esse Deus maravilhoso por permitir a nós vida, condição de estarmos aqui, né, praticando este ato, né, essa atitude, essa ação que Deus tem colocado no nosso coração. Para fazer isso, nós estamos fazendo. Isso mesmo, pessoal. E também gratidão a vocês, né, pela paciência, por estarem aí, por fazerem parte minha irmã, da hoje nossa até, vida. Irmã, que bom você ter ficado até o final, tô feliz. Te amo, viu? Gente, um abração, Deus abençoe a nossa semana. Dani, que Mara, seja obrigada, espetacular Samuca. a nossa semana. Pessoal, obrigada, um abração gente. pra Obrigada vocês. pela participação, pela companhia. Amo cada um, viu? Estava aqui participando. Vocês são especiais na nossa vida, tá? Um abração. Beijo. Fica com Deus. Tchau, até semana que vem.